Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Por isso, desejamos força, saúde, paz, perseverança a todos nós, para que possamos, com a graça e permissão de Deus, seguirmos adiante no nosso processo de aprendizado, nosso processo de transformação, de iluminação espiritual. E por isso nós agradecemos e precisamos agradecer a Deus, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida, a Jesus de Nazaré, agradecermos por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Também agradecermos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, agradeço imensamente por sempre se fazerem presentes para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como sendo mais uma oportunidade para continuarmos nesta busca incessante por conhecermos a verdade. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje, a mensagem que refletiremos hoje é a que está contida no capítulo de número 123. Capítulo 123, que tem como título No Pão Espiritual. Então aqui Emmanuel, neste capítulo 123 do livro Palavras de Vida Eterna, ele nos fala acerca do pão espiritual. São belíssimas reflexões que Emmanuel deixou para nós aqui neste capítulo através de Chico Xavier. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. A mensagem é a que está no capítulo 47, que tem como título Complicam voluntariamente. Então aqui, até pelo título, já dá para perceber o teor desta mensagem, que é destinada a todos nós, em que nós complicamos a nossa vida voluntariamente, em fazendo escolhas equivocadas voluntariamente. Então o irmão José nos diz da seguinte maneira, que são muitos os que complicam voluntariamente a existência. Então aqui ele diz que são muitos, na verdade são quase que todos, a maioria absoluta de nós que aqui nos encontramos na Terra, complicamos a nossa vida voluntariamente. E aí ele diz que nós tomamos decisões precipitadas. Ao tomarmos decisões precipitadas, sem sombra de dúvida, que estamos correndo sério risco de complicar a nossa existência voluntariamente. Ainda ele diz que falamos além do necessário. Então, quando nós falamos além do necessário, nós também complicamos a nossa existência voluntariamente. Da mesma forma que ele diz que muitos de nós bebemos em excesso. Aqui ele está falando de bebida alcoólica, bebem em excesso. E ainda ele diz que muitos que são condutores de veículos automotores dirigem em alta velocidade, sem necessidade, voluntariamente estão correndo o risco de complicarem a sua existência
por conduzir um veículo automotor em alta velocidade sem necessidade. Então, voluntariamente, ele está correndo o risco, ele ou ela, de complicar a existência. E aí ele diz ainda que praticam a invigilância, sendo que Jesus nos chamou a atenção para aquela necessidade da vigilância constante. Então, praticamos a invigilância por imprudência nossa, voluntariamente. E ainda ele diz que nós permitimos certas concessões. Então, quando nós permitimos certas concessões, a nós em especial, nós estamos complicando a nossa vida voluntariamente. Avançam sinais de advertência. Quantas vezes nós avançamos estes sinais de advertência? Humilham as pessoas. Então, quando de forma imprudente, de forma invigilante, nós humilhamos as pessoas, nós estamos contraindo dívidas, nós estamos complicando voluntariamente a nossa existência. Não são previdentes. Então, aqui ele nos chama a atenção que todas as vezes que agimos com imprevidência, nós estamos complicando voluntariamente a nossa existência. Esbanjam o que tem. Então, todas as vezes também que agimos desta forma, imprudentemente, esbanjamos o que temos, sejam recursos materiais, seja a nossa saúde, que esbanjamos de forma excessiva, nós estamos agindo voluntariamente e complicando a nossa vida. Não valorizam os afetos. Então, quando nós não valorizamos os nossos afetos, nós também estamos complicando a nossa existência. E por último, ele ainda diz: não pensam na consequência de seus atos ou as consequências de seus atos. Então, quando nós agimos de forma também imprudente, não pensando antecipadamente nas consequências dos nossos atos, nós estamos agindo voluntariamente, contraindo débitos para a nossa existência e para as existências futuras voluntariamente. E ainda ele diz: não cuidam da saúde. Então, quando nós agimos também desta forma, não cuidando da nossa saúde, estamos agindo voluntariamente e prejudicando a existência. E aí, irmão José encerra dizendo: estes que agem, que são a maioria, que agem desta forma, do que lhes acontece, jamais poderão se queixar. Então ele diz que todos esses que agem desta forma, voluntariamente agem de forma equivocada, não podem se queixar, a não ser de si mesmos. Então, quando agimos de forma incorreta, voluntariamente, sabendo que estamos agindo de forma incorreta, não temos o direito de nos queixarmos de outras pessoas, ou da espiritualidade amiga, ou da espiritualidade superior, porque se temos que queixar alguém, é a nós próprios que devemos nos queixar, porque sem sombra de dúvida, nós estamos aqui na Terra e precisamos cumprir compromissos. Nós estamos aqui na Terra não a passeio, mas estamos aqui em aprendizado, precisamos agir sem censurar os outros, precisamos agir de forma correta, não julgando as outras criaturas, não podemos exibir virtudes que ainda não temos, precisamos agir com delicadeza em relação às outras pessoas, precisamos agir com afabilidade, com mansidão, com doçura, com amor, com fraternidade, com humildade, com brandura, com bondade. Todas as vezes que agimos fora disto, estamos agindo voluntariamente de forma incorreta e prejudicando a nossa existência. É preciso manter o equilíbrio, é preciso agir de forma pacífica, é preciso agir com atenção. Da mesma forma,
é preciso ter vigilância constante nas nossas atitudes e praticarmos o perdão, termos paciência para conosco e para com as outras criaturas. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 123 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título No Pão Espiritual. Então aqui Emmanuel nos fala acerca de um certo pão espiritual e ele traz para reflexões deste capítulo, deixou aqui como referência palavras anotadas por João, palavras de Jesus, anotações do evangelista João, no capítulo 21, versículo de número 17, quando Jesus, conversando com Pedro, fez aqueles questionamentos a Pedro por 3 vezes se Pedro o amava. Então João anotou da seguinte maneira, que Jesus, se dirigindo a Pedro, disse-lhe pela 3ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E aí, na sequência, João anotou, Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez, amas-me? E disse-lhe, então Pedro respondeu a Jesus, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse a Pedro, então se você, Pedro, realmente amas-me, apacenta as minhas ovelhas. Então este foi o pedido de Jesus a Pedro. Pedro, cuida do meu rebanho, porque em breve eu estarei indo embora aqui deste plano físico, retornando para o plano espiritual, e você ainda ficará aqui por muito tempo. Então, apacenta, cuide, alimente, pastoreie as minhas ovelhas, todas essas ovelhas que o Pai me confiou, eu estou deixando com você. Apacenta o meu rebanho. Então aí vem Emmanuel e nos diz o seguinte acerca destas palavras de Jesus, em especial esta última frase, quando Jesus pediu a Pedro para ele alimentar, para ele pastorear, para ele guiar o seu rebanho aqui na terra. Então, Emmanuel nos diz o seguinte, assinalando a preocupação do divino pastor em se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe as ovelhas, é importante observar que o mestre não solicita qualquer atividade maravilhosa. Então aqui Emmanuel nos fala que a preocupação de Jesus quando recomendou a Pedro para que cuidasse das suas ovelhas, ele não estava pedindo que Pedro realizasse nenhum milagre. Ele estava pedindo coisas simples, que Pedro cuidasse de forma amorosa, guiando o seu rebanho, alimentando, pastoreando o seu rebanho. Então é isso que Emmanuel nos fala, que Jesus não solicita a Pedro qualquer atividade miraculosa ou maravilhosa. E aí Emmanuel acrescenta o seguinte, que neste pedido de Jesus a Pedro, Jesus não ordena que o apóstolo Pedro lhes converta os balidos em trechos de música. Então aqui Emmanuel nos fala que Jesus não pediu para Pedro realizar este milagre, converter os balidos das ovelhas em trechos de músicas maravilhosas. Também Jesus não determina que Pedro se lhes transforme o pelo, ou seja, o pelo das ovelhas, em fios de ouro, simbolicamente falando. E ainda ele diz que Jesus, quando pediu a Pedro para cuidar do seu rebanho, não aconselha ou não pede a Pedro se transfigure
o redil das ovelhas em palácio. Também Jesus, quando fez aquele pedido a Pedro, não exige se lhes conceda regime de exceção. Da mesma forma que Jesus não pediu a Pedro, não ordenou a Pedro, não falou a Pedro que se lhes dessem asas. Então, Jesus não pediu a Pedro que desse asas às suas ovelhas, mas simplesmente cuidasse. E aí Emmanuel diz na sequência o que Jesus quis que Pedro fizesse, o que Jesus pediu, o que Jesus rogou a Pedro. Jesus rogou simplesmente para que o apóstolo Pedro lhes administrasse alimento. Então aqui Emmanuel fala que Jesus, quando pediu a Pedro para que cuidasse do seu rebanho, simplesmente ele estava pedindo, assim como ele continua pedindo a Pedro e a todos nós que aqui nos encontramos, que administrasse a todo o seu rebanho o alimento. Mas só que aqui ele não está falando de alimento material. Por isso o título do capítulo, No Pão Espiritual. Então, quando Jesus pediu a Pedro que cuidasse do seu rebanho, ele estava fazendo este pedido no sentido espiritual, que ele guiasse na espiritualidade, para a espiritualidade e espiritualização do ser, todo o seu rebanho, alimentasse espiritualmente falando todo o seu rebanho, a fim de que vivam e produzam para o bem geral. Então aqui Emmanuel acrescenta que Jesus queria que Pedro alimentasse, cuidasse do seu rebanho para que todos vivessem e produzissem para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Então, aqui, sem fugir aos preceitos do trabalho, todos nós precisamos trabalhar, não podemos fugir do preceito do trabalho, bem como não podemos, de forma alguma, abolir da nossa vida os ditames da evolução. E ainda Emmanuel acrescenta o seguinte: certo, no entanto, de acordo com este pedido de Jesus a Pedro, que o excelso condutor, ou seja, Jesus, não sentia necessidade de advertir ou de pedir ao companheiro, o apóstolo Pedro, quanto ao cuidado justo de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem normal. Então aqui ele fala simbolicamente dos agentes tóxicos, colocando ali nos bebedouros e nas forragens, ou seja, na alimentação material. Assim também, diz Emmanuel, assim também no domínio das criaturas humanas. Então aqui Jesus, usando aquela simbologia do rebanho de ovelhas, ele estava falando do rebanho humano, conforme ele tinha dito anteriormente, que de todas as ovelhas que o Pai havia desconfiado, nenhuma se perderia. Então, quando ele pediu a Pedro que cuidasse do seu rebanho, ele não estava falando de rebanho de ovelhas, mas sim do rebanho humano, que Emmanuel nos diz da seguinte maneira na sequência: trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão. Em verdade, o Cristo não espera mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e de virtude. Então aqui Emmanuel se dirige a todos nós trabalhadores das ideias, que fomos chamados a nutrir o pensamento da multidão. Em verdade, o Cristo não espera de nenhum de nós que nós mudemos aqueles que nos ouvem,
aqueles que nos leem, na condição de leitores e na condição de ouvintes, na condição de modelos de heroísmo e de virtude. Não, de forma alguma, não somos este modelo de heroísmo e de virtude. E aí ele diz que conta com o vosso esforço. Então Jesus, ao invés de esperar que nós transformemos as outras pessoas através do nosso heroísmo e da nossa virtude, ele espera e conta com o nosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos. Exatamente isto que estamos fazendo em nome do Senhor Jesus, e Jesus conta com o nosso esforço, o esforço correto, para que a refeição do conhecimento superior seja e esteja sendo distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre aciada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Então é isto que Jesus espera de nós, na condição de trabalhadores das ideias, semeadores das ideias. Então aqui Emmanuel nos fala que Jesus não espera de nós esses atos de heroísmo, transformar os outros através do nosso heroísmo, da nossa virtude. Mas Jesus conta com o nosso esforço correto, a nossa perseverança na distribuição e na semeadura do conhecimento, do alimento espiritual, do pão espiritual, e que a mesa de nossas atitudes esteja constantemente asseada e que o alimento de nossas palavras esteja sempre limpo. Então é isto que Jesus espera de cada um de nós, esta limpeza na nossa mesa, na mesa da nossa consciência, bem como este preparo, este cuidado no preparo deste alimento que é a palavra, que esta palavra esteja sempre limpa. Que possamos refletir acerca disto, meus irmãos e irmãs, e vigilância constante, porque sem sombra de dúvida, para que a mesa da nossa consciência esteja limpa e o alimento que está sendo servido, que é a nossa palavra neste momento, ela também esteja limpa, a mesa asseada, sem sombra de dúvida que aqui representando o nosso coração, a nossa consciência, sem sombra de dúvida que representará e apresentará também